Fala galera, beleza? Professor Wagner aqui com vocês para mais um vídeo. Aula de hoje, continuidade sobre o assunto de análise combinatória. O tema agora, permutação simples, composta e circular. Ou seja, a simples sem elementos repetidos, a composta com elementos repetidos e a circular em torno de algo circular. Beleza? Então olha só galera, vamos entender o seguinte, né? Vamos amarrar isso aqui de uma vez por todas. Sempre quando você vê a palavra fila ou um ao lado do outro, você tem que acender o alerta de quem? Das permutações. Beleza? Agora, olha só. O que é permutar? Permutar é trocar de posição. Beleza, galera? Então, olha só. O que a gente consegue concluir com isso, então? Trocar de pessoas ou elementos que estão um ao lado do outro, trocar eles de posição, seria fazer uma permutação. Agora, quando que seria uma permutação simples? A permutação simples, ela é dada quando não tem elementos repetidos. Beleza? Então, nesse caso aqui, para resolver, é só aplicar um n fatorial. Ou seja, se eu quero colocar 6 pessoas em fila, pessoas não se repetem, né? Então, se forem 6 pessoas, a resposta disso vai ser o quê? 6 fatorial. Beleza? Porque essas pessoas não se repetem. Agora, o que seria uma permutação composta? A permutação composta seria a permutação com elementos repetidos. Como, por exemplo, uma palavra, aqui, por exemplo, antes disso, né? É uma permutação simples, por exemplo, a palavra Brasil. Então, Brasil não tem nenhuma letra repetida e elas estão em fila. Se eu te perguntasse quantas palavras eu posso escrever com as letras da palavra Brasil, a resposta seria 6 fatorial. Beleza? Assim como, quando eu falo de composta com elementos repetidos, a gente pode usar aqui a palavra como exemplo, banana. Beleza? A palavra banana, ela tem 2 letras N e 3 letras A. Então, qual é a formulazinha para a permutação com repetição? N fatorial sobre A fatorial, B fatorial e assim por diante. Ou seja, esse A fatorial e esse B fatorial é a quantidade de elementos que se repetem nessa fila. Então, por exemplo, se eu fosse querer calcular isso aqui, quantas letras eu tenho aqui? Não são 6? Então aqui ficaria 6 fatorial, mas como eu tenho elementos repetidos, e eu tenho 3 letras A, aqui vai ficar 3 fatorial. E como eu tenho 2 letras N, aqui vai ficar 2 fatorial. Agora, usando aquele conceito lá do primeiro vídeo, eu decresço 6 até o 3. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Cortou esse com esse, 6 vezes 5, 30 vezes 4, vai dar 120, dividido pelo 2 fatorial, que é o próprio 2, vai dar quanto? 60. Então, recapitulando, com as letras da palavra Brasil, que não tem elementos repetidos, basta eu pegar a quantidade, que são 6 fatorial. Então, isso aqui, 6 fatorial, dá 720 palavras. Agora, com as letras da palavra banana, nós podemos formar quantas palavras? 60. Agora, por que eu usei isso aqui? Que como eu tenho elementos repetidos, não basta eu fazer só isso aqui. Eu tenho que dividir pelas repetições. Então, aqui são 6 letras, 6 fatorial. Como eu tenho 3 letras A, 3 fatorial. 2 letras N, 2 fatorial. Beleza, galera? Então, essa aqui é a primeira parte, né? E quando a gente fala de permutações que envolvem palavras, a gente chama de anagramas. É que se você for perceber, escrever uma palavra é colocar essas letras em fila. Beleza?
Então isso é um anagrama, que é uma parte das permutações. Beleza? Agora vamos lá. Então falamos aqui já de permutação simples e permutação composta. Faltou falar de quê? De permutação circular. Ou seja, sempre que você quiser colocar elementos, né, ao redor de alguma coisa circular, a resposta vai ser sempre n menos 1 fatorial. Por exemplo, de quantas formas podemos colocar 4 pessoas no entorno de uma mesa circular. Ou seja, eu não tenho 4 elementos aqui, então a resposta seria o quê? Não é n menos 1 fatorial? Então ficaria 4 menos 1 fatorial, que é a mesma coisa que 3 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que vale 6. Beleza, galera? Então, recapitulando, permutação simples é colocar elementos que não se repetem em fila. Então, a resposta disso é n fatorial. N é a quantidade de elementos dessa situação. A composta é também colocar em fila, mas agora eu tenho elementos repetidos, como, por exemplo, a palavra banana. Então, a fórmula é n fatorial sobre a fatorial, b fatorial, c fatorial e assim por diante. Onde A, B, C, D e assim por diante são a quantidade de repetições, né, de um certo elemento nessa fila. Então, por isso que ficou 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Agora, a permutação circular é sempre n menos 1 fatorial. Então, eu dei um exemplo aqui de quantas formas podemos colocar 4 pessoas no entorno de uma mesa circular. Então, como ele quer uma coisa circular aqui, n menos 1 fatorial, 4 menos 1 fatorial deu 3 fatorial, que dá 6. Show? Então, falamos aqui das 3 situações. Agora vamos para os exemplos. Vou apagar aqui rapidinho e vou aqui pegar um exemplo maneiro para a gente poder reforçar bem esse conceito. Então, olha só. Pegando aqui o primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Vou pegar uma canetinha aqui. Show. Quantas filas podemos formar dispondo de 6 pessoas? Beleza, ele quer formar uma fila. Então isso aqui é uma característica de acender o alerta de quem? Das permutações. Falou a palavra fila, acendeu o alerta da permutação. Só que ele tem quantos elementos para colocar em fila? 6 pessoas. Beleza? Esses elementos são repetidos? As pessoas são repetidas? Não. Então, como isso aqui é uma permutação sem elementos repetidos, eu tenho uma permutação simples. Beleza? Onde a fórmula é o n fatorial. Então aqui, como n, que é a quantidade de elementos, são 6, a resposta vai ser o quê? 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vale quanto? 720. Molezinha. Já matamos o primeiro exemplo. Agora vamos pegar aqui um segundo exemplo. O segundo exemplo fala o seguinte. Vou pegar uma caneta. Então aqui o segundo exemplo fala: quantas palavras podemos formar com as letras da palavra mérito? Então isso aqui é uma fila, beleza? Que eu preciso saber de quantas formas eu posso usar essas letras para formar outras palavras. Que se caracteriza também um anagrama, né? Que pode ser simples ou composto. Mas olha só, vamos diferenciar se é simples ou composto. A palavra mérito tem elementos repetidos? Não, ela não tem elementos repetidos. Então eu estou ainda também numa permutação simples. Beleza? Então, se ela é simples, eu tenho que a fórmula é n fatorial. Quantas letras eu tenho aqui? 6. Então aqui eu vou ter
6 fatorial, que a gente já viu que resulta em 720 palavras diferentes. Tranquilo? Agora, pegando um próximo exemplo aqui, a gente vai abordar vários exemplos nessa aula, que eu acredito que esse assunto ele se dá, o aprendizado em função, né, dos diversos contatos que você tem com várias questões. Vamos abordar agora, pegar aqui essa questãozinha aqui. Quantas palavras podemos formar com as letras da palavra fofoqueiro? Então, escrever uma palavra é colocar elementos em fila. Mas a palavra fofoqueiro tem elementos repetidos? Tem um monte. Ó. F, eu tenho 2. O, eu tenho 3. Só. Então, como que eu vou conformar isso aqui? Eu sei que isso aqui é uma permutação composta. Beleza? Então, se é composta, a fórmula é n fatorial, que é o total de elementos, sobre a fatorial, b fatorial, c fatorial e assim por diante. Onde esses caras de baixo são as repetições. Então, aqui, a palavra fofoqueiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, aqui vai ficar 10 fatorial. Sobre quantas letras F nós temos? 2. Então, aqui vai entrar um 2 fatorial. Quantas letras O nós temos? 3. Então, aqui vai entrar o 3 fatorial. Eu tenho mais alguma letra repetida aqui? Não. Então, acabou. Então, aqui para resolver, decresce o 10 até o 3, de acordo com as primeiras aulas. Então, se você está aqui agora pela primeira vez, se aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e volta lá nas primeiras aulas para assistir as operações com fatoriais. Então, decresce o 10 até o 3, vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre quanto? 2 fatorial, 3 fatorial. Cortou esse cara com esse aqui. Dá para dividir 4 por 2 fatorial, que é 2. Então, aqui sobrou 2 aqui em cima. Sobrado, então, para a gente 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Ou seja, isso aqui resulta em... Eu já fiz aqui uma continha aqui antes. Esse cara aqui vai dar 3.628.800. Tá? Então, bastaria resolver tudo isso aqui, até chegar nesse resultado. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, chegaria nesse cara aqui. Beleza? Então, vamos só lançar uma divisóriazinha aqui, para a gente poder pegar um próximo exemplo. Show! Então, vamos lá. Pegando um próximo exemplo aqui, é o seguinte. Aqui nós temos letra A e letra B, tá? Mas eu vou pegar uma de cada vez, que fica melhor. Tá mais para baixo um pouco aqui. Então aqui vai ficar o seguinte. A primeira questão aqui vai ficar: uma família é composta de pai, mãe e 6 filhos. De quantas formas eles poderão se posicionar um ao lado do outro, lembra lá do começo? Um ao lado do outro para uma fotografia. Então, se eu tenho pai, mãe e 6 filhos, eu tenho quantas pessoas aqui no total? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Beleza? E ele fala pra gente, a primeira pergunta, é de quantas formas eles poderão se posicionar um ao lado do outro. Beleza? Então, como são 6 pessoas, a resposta disso aqui, como são pessoas diferentes, 6 fatorial, ou 6 não, perdão, como são 8 pessoas, a resposta disso aqui vai ser 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, também eu já tinha feito antes, isso aqui vai dar 40.320. Beleza, galera? Então, nós temos aqui 40.320 fotografias, onde um pode estar ao lado do outro. Agora, como eu disse para vocês que tem também a letra B,
dessa questão aqui, vamos pensar assim. Nesse exemplo aqui agora, ó. Beleza? Vamos pegar uma canetinha aqui. Vamos fazer de roxo. Vai ser o seguinte. De quantas formas eles poderão se posicionar um ao lado do outro de forma que pai e mãe estejam sempre nas extremidades? Então aqui agora eu tenho uma restrição. Olha lá. Pai e mãe estejam sempre nas extremidades. Então, como eu disse lá no começo dessa aula mesmo, nós temos que atacar primeiro as restrições. Então, se eu tenho que ter pai e mãe nas extremidades, eu posso ter pai aqui, depois vir os 6 filhos e ter a mãe aqui. Ou, é uma coisa importante que eu vou falar agora, eu posso ter a mãe aqui no começo, ter os 6 filhos aqui e ter o pai aqui no final, né? Já que eles têm que estar na extremidade. Só que olha só, eu tenho que colocar os 6 filhos nessas 6 posições, beleza? Então, isso aqui, como são 6 filhos para colocar em 6 posições, tem que ver quantas filas eu posso formar com essas 6 pessoas aqui. Então, isso aqui, como não tem filho repetido, 6 fatorial, que vai dar 720. E aqui a mesma coisa. Quanto que vai dar isso aqui? 6 fatorial, que também vai ser 720. Mas percebe aqui que a gente contou que pode ser isso aqui ou isso aqui. Então, o ou para a gente, ó, é a soma. Então, na análise combinatória, o e é o multiplica e o ou é o soma. Então, somando aqui 720 vezes 720, isso aqui vai dar 1440, somando aqui esses dois elementos. Tranquilo, galera? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho mais um exemplo para a gente poder trabalhar. Tenho sim o 5º exemplo e último dessa aula, que vai ser o seguinte. Vou ter que apagar aqui para poder fazer, valeu? Então, apagando aqui rapidamente. Nós temos aqui o seguinte exemplo. O exemplo é o seguinte. De quantas formas podemos posicionar 6 pessoas no entorno de uma mesa circular? Então aqui é o seguinte. Eu tenho aqui uma mesa circular. Vou pegar aqui uma mesinha circular aqui. Beleza? E eu quero posicionar pessoas aqui no entorno dessa mesa, que são 6 pessoas. Show de bola? De quantas formas eu posso fazer isso? Não são 6 pessoas e não é no entorno de uma mesa circular? Então a fórmula é n menos 1 fatorial. Simples assim. São 6 pessoas, então vai ficar 6 menos 1 fatorial, que é a mesma coisa que 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Resolvendo isso aqui, vão dar 120 maneiras. Valeu, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda para mim nos comentários ou assiste de novo, né? Vê mais ou menos ali onde foi sua dúvida, manda para mim nos comentários que eu vou ter o prazer de estar respondendo a vocês. Valeu? Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente poder fazer esse canal crescer e esse vídeo bombar aí na rede. Valeu? Um grande abraço do professor Wagner.